Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, hoje, para falar a verdade com vocês, para montar esse sermão dessa semana foi diferente, foi estranho. Muito tempo abrindo a Bíblia, estudando Eclesiastes, né? A gente poder trazer uma mensagem que não fosse dentro da série, mas eu sei que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. E se Deus nos permitir estar vivos no dia 23, essa palavra ela vai servir como base para a ministração que eu vou trazer no culto de aniversário da nossa igreja. Hoje o tema da mensagem é perda e ganho. Quando nós vamos olhar para a palavra ou para o nosso viver, a nossa vida, nós encontramos com algo que nós chamamos de paradoxo. Amém? Algo que estamos diante muitas e muitas vezes. E o que é o paradoxo? É algo com uma aparente falta de nexo ou uma aparente contradição. E quando a gente chega para o cristianismo, nós percebemos que ele é cheio de paradoxos, de aparentes contradições. Morrer para viver, abrir mão para ganhar, perder para ter. Quando eu perco, na verdade eu tenho. E quando nós vamos parar e se deparar com o Evangelho, nós vamos percebendo que o Senhor ele vai trazendo para nós verdades que nós precisamos ter o Espírito Santo nos direcionando para que aquilo faça sentido, porque de frente, direto e somente no raso, parece estarmos de frente e diante uma contradição. Mas hoje nós vamos ver que Paulo vai abrir para nós os nossos olhos e mostrar que o caminho de ganhar é um caminho que primeiro tem que se perder. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, para você que está sem Bíblia, acompanhe com a gente na projeção. E eu te peço, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhar com ela enquanto a exposição vai caminhando. Amém, irmãos? Todos acharam? Verso 1 ao verso 3, do capítulo 3 de Filipenses, nós lemos o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo, quando você vai lendo a carta de Filipenses, parece que Paulo vai finalizar e fechar a carta trazendo novamente alguns assuntos já tratados nos capítulos anteriores. Paulo só que quando ele vai trazer esse senso de parecer estar fechando, ele entra na sessão com uma verdade mais profunda. É como se ele tivesse, como é que chama aquele negócio quando você vai abrir para construir, que vai batendo assim, vai para furar o buraco? Estaca, mas bate estaca, né? Irmãos, você já percebeu que vai chegando um tempo que fica um pedreiro com uma madeira perto da estaca de concreto, e aí cada batida ele vai riscando. Já perceberam, já viram isso? Ele vai riscando com lápis, e aí vem a bate-estaca, bate de novo, para ele ver se a estaca ainda está o quê? Afundando. Por que ele vai marcando com lápis? Porque de fora parece às vezes que nada acontece. E muitas vezes a verdade da Escritura é assim com a gente. É como se quando eu me deparo com uma verdade, a espada do Evangelho tivesse adentrado um ponto no meu coração. E amanhã, quando eu me deparo com a mesma verdade, é como se aquela espada partisse já daquele ponto e continua a perfurar o nosso coração.
E é isso que Paulo vai trazendo para nós. Paulo, ele vai pegar agora verdades que ele já traz a carta e começa agora a abrir ela, aprofundar nela, para que ela fizesse e chegasse no lugar ainda mais profundo no coração dos irmãos em Filipos. E Paulo aqui, quando nós vamos pegar a carta aos Filipenses, ela é conhecida também como a carta da alegria, mesmo sendo escrita de uma prisão. É uma das cartas onde Paulo repetidamente vai convidar os leitores a se alegrar. Alegrem-se. Novamente eu digo a vocês, alegrem-se. Mas agora Paulo, ele acrescenta algo ao convite para mim e para você. Alegrem-se no Senhor. A alegria plena, verdadeira e que permanece, ela tem a fundamentação e o fundamento em Cristo. E Paulo vai mostrar que o convite que ele estava trazendo e a convocação anterior de estarmos alegres, ela só se fundamenta se estiver ancorada em Cristo Jesus. Porque quando a nossa alegria, a nossa felicidade está baseada nas coisas desse mundo, seculares, deste século, elas são passageiras, são vãs. E nós estamos falando disso há bastante tempo, através de Eclesiastes. E aí Paulo, que está preso, e dizendo aos irmãos, alegrem-se, fiquem alegres. Quando Paulo abre a carta, ele vai dizer, eu estou aqui e me alegro em vocês, sabe por quê? Vocês, ao olhar as minhas algemas, estão mais encorajados a anunciar o Evangelho. E eu todo dia estou aqui posto como em defesa do Evangelho. E eu fico alegre em Cristo, sabe por quê? Ao estar preso, toda a guarda pretoriana sabe que eu estou preso por causa de Cristo Jesus. Paulo estava ancorado com a sua alegria em Cristo Jesus, por isso o ambiente não moldava a situação do coração de Paulo. Estava sofrendo? Sim. Dores? Sim. Mas por que o seu coração não era inundado por pessimismo ou tristeza? Porque ele estava alegre no Senhor e não nas circunstâncias que o envolviam. A chegar ao ponto de dizer, eu sei que tem pessoas anunciando o Evangelho por inveja. Eu sei que tem pessoas anunciando o Evangelho para tentar aumentar os sofrimentos a mim, e eu não estou nem aí, porque eu estou feliz que o Evangelho está sendo proclamado. O convite que Paulo diz, alegrem-se no Senhor, não é algo que ele não está vivendo, mas é um convite, e um convite a Filipos. Venham estar no lugar que eu habito hoje, com a minha alegria fundamentada no Senhor. É esse lugar onde as situações não vão, irmãos, nos tirar da alegria plena do Senhor. O primeiro convite que Paulo vai trazer para mim e para você nessa noite, nos relembrando, a nossa alegria, a nossa esperança precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. O mundo muda. As notícias, irmãos. Ao mesmo tempo que você recebe uma boa notícia, você recebe uma má notícia. E como proteger o coração disso tudo? Como proteger a nossa mente dessas oscilações? Tendo a nossa alegria no Senhor. Irmãos, teve um dia que eu estava em casa, e aí a gente vai caminhando nessa jornada do ministério, é uma jornada difícil, pesada, e a gente é falho, é fraco, né? Não esperem, não sei, ter um pastor super-herói, vocês nunca terão, pelo menos da minha parte não. E aí a gente vai caminhando e vai percebendo algumas coisas, e muitas vezes eu via algo que a gente acabava rindo. Quando, não sei se vocês já viram rios assim, o pastor tomando café, e aí uma voz na mente dele, igual da hora, né? Morreu não sei quem, é aniversário do fulano, será que o fulano recebeu aquela mensagem? Tem aquela loucura. E aí teve um dia que eu estava sentado na minha cama, e aí na mesma hora eu recebo uma mensagem, irmãos. E era uma assim, eu posso te ligar? Pode me ligar. Né? Porque hoje a gente não recebe ligação mais não, né, irmão? A pessoa liga e você fica olhando. Na hora que acabou a ligação, você me ligou? Lógico, irmão. E eu falei, pode me ligar.
E aí eu conversando com o irmão e meu coração encheu de alegria. É porque era um casal anunciando que estavam grávidos. Coração, irmãos, inundando de alegria, aquela coisa toda. Irmãos, eu desliguei o telefone com eles. Na mesma hora. Foi assim, irmão, eu desliguei, meu telefone tocou. Eu tô assim, essa pessoa não é normal me ligar não, eu vou atender, né? Pastor, minha mãe morreu. Irmão, na mesma hora. Eu estava assim, contando para Joara ainda, se alegrando com ela dessa situação. Na mesma hora, o meu coração, minha cabeça teve que moldar toda para aquela notícia que estava chegando. E aí quando eu acabei, a Joara está assim, amor, como que você consegue? Você, amor, não sei, é Jesus, é Deus. Mas eu começo a lembrar porque como nos proteger dessas oscilações. Porque isso aconteceu com algo que é fora de mim, são notícias que vêm de fora. E às vezes pode ser mais fácil para a gente bloquear isso, mas e quando é com a gente? E quando a notícia ela é boa, mas ao mesmo tempo ela se torna negativa? Ao mesmo tempo que você está celebrando, chega uma má notícia. Como proteger isso? Alegrem-se no Senhor. Sondem o coração de vocês para ver aonde está fundamentada a base da alegria de vocês e que ela seja verdadeira por estar em Cristo Jesus. E o Paulo vai trazer isso à igreja de Filipe mais uma vez, e isso ecoa para mim e para você nessa noite. Irmãos, notícias boas chegarão, mas momentos chegarão. Estaremos, irmãos, de pé se a nossa alegria, a nossa vida estiver fundamentada em Cristo Jesus. Porque Ele é a rocha inabalável. E Paulo está trazendo uma verdade que ele já trouxe. E aí o que ele diz depois? O seguinte, irmãos, escrever de novo para vocês não é um problema para mim. E quando nós olhamos o ser humano, irmãos, o ser humano ele tem uma vontade inata de ouvir e ver coisas novas. Nós nos acostumamos com coisas muito rápidas, numa velocidade absurda, gostamos do novo, gostamos da novidade, de experimentar algo novo, nós gostamos disso. E Paulo tinha essa noção, mas ele vai trazer para eles, irmãos, vocês podem até me achar repetitivos, só que não é um problema para mim ter que falar a mesma coisa para vocês, de expor mais uma vez o mesmo assunto, eu não tenho dificuldade nenhuma, sabe por quê? Estar diante das verdades bíblicas é segurança para nós, é proteção para os ouvintes, é proteção para a igreja que se depara com a verdade bíblica. Isso aqui, irmãos, é diante daquilo que Paulo vai trazer para nós, mas pode nos orientar e nos direcionar por que de ler a Bíblia todos os dias, que é proteção nossa, é proteção para a sua vida, é proteção para o seu coração diante das notícias más que chegam, a verdade do Evangelho vem para sobrepor. Chega no dia mau, no dia no qual você está fraquejando, a verdade do Evangelho está lá, mais uma vez te fortalecendo, firmando os teus passos. E aí Paulo vai trazer isso para nós. Irmãos, está com a verdade do Evangelho diante de nós, vez após vez, e isso aguça a nossa memória. Nos faz captar de fato o que é importante, o que é crucial, e também o que ainda falta mudar para nós. E ele deixa muito claro agora, que continuar falando do mesmo assunto, não pesa para ele. E Paulo aponta com ênfase no assunto que ele já teria falado, ele fala em muito das suas cartas, acautelai-vos, cuidado, fiquem em constante alerta com os cães, com o mau obreiro, com o falso obreiro. E Paulo vai trazendo isso para nós, porque o que Paulo está trazendo, ele usa um apelido que os próprios judeus tinham recebido dos gentios, chamando eles de cães, de uma forma pejorativa. Porque hoje, quando a gente fala de cachorro, é lógico, né, irmão? Se chamar alguém de cachorro hoje, também denota pejorativo. Mas naquela época era muito pior. Porque naquela época não tinha esse cuidado do domesticável que nós temos hoje. Então naquela época, a imagem do cão era um animal sujo, que andava em bando, somente fazendo arruaça pela cidade. Logo os gentios
chamavam os judeus com essa expressão. Mas o que Paulo faz? Ele pega essa expressão e traz para si mesmo, para dentro de si, utilizando, mas mostrando para eles o perigo. Cuidado com os maus obreiros. E se temos bons obreiros para a glória de Deus, temos também, e às vezes em maior quantidade, os maus. Os que deturpam a mensagem de Deus, os que usam a mensagem para o ganho próprio, o que faz da boa nova uma falsa mensagem, os que não o comportam conforme o Evangelho, existe de vários tipos. E Paulo vai dizer para mim e para você, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com aqueles que direcionam vocês, estão levando vocês para um lugar errado. Direcionando a vocês para um lugar onde não é o Evangelho, não é o Evangelho que habita. Cuidado não somente com a mensagem, mas cuidado com a vida, a postura, como caminham, como se comportam diante das próprias falhas, dos seus erros, dos seus acertos, como é. Analisem, tenham cuidado, porque eles têm acesso ao coração de vocês. Cuidado. E Paulo vai trazer, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com o que eles ensinam, com o que eles dizem ser necessário para vocês, porque Paulo vai dizer, nós que cremos em Jesus, que somos o povo de Deus, aqueles que têm o coração marcado com o Espírito Santo, que serve a Deus em espírito e verdade, esses são a verdadeira circuncisão, esses são de fato marcados pelo Senhor, aqueles que não confiam na carne. Aqueles que não tentam depositar em si mesmo obra. E aqui que Paulo está tocando, quando ele vai falar sobre confiar na carne, ele vai trazer sobre aqueles que se orgulhavam e se colocavam acima de todos, trazendo o orgulho na carne por falar o seguinte: no meu corpo, eu trago em mim o que é necessário para ser além e maior que vocês. Eu tenho em mim a marca que me faz ser diferente de vocês. E por que vocês não se colocam nesse lugar? Por que vocês não abandonam a vida no qual, quando Paulo vai dizer, eu me glorio nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades, eu me coloco diante delas todos os dias, porque é ali que a glória e o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É nesse lugar. Cuidado com aqueles que batem no peito e dizem já não ter erros, já não ter mais deslizes, desvios. Cuidado com esses, porque eles vão te levar para esse lugar, onde o orgulho vão deturpar vocês. Os que confiam na sua própria carne, no seu próprio braço. E Paulo vai dizer, mas nós que recebemos o Evangelho, confiamos no Espírito que habita em nós. Entenda, meu irmão. Às vezes você pode estar desanimado com a palavra de Deus, em se colocar diante dela de novo. Mas para que eu vou ler de novo? Para que eu vou no culto de novo? Para que eu vou fazer isso de novo? Irmãos, é proteção para você. É se deparando com a verdade do Evangelho que você protege o seu coração daquilo que não é o Evangelho. Alguém já pegou nota falsa aí, irmão? Quem já teve esse... Ninguém, irmão? Glória a Deus, né? Já pegou? Irmão, se eu pegar, irmão, acho que eu vou passar batido. Hoje nem pega dinheiro mais, Elis. Só você mesmo, Elis. Muito tempo atrás, né? Eu sou da época que dinheiro era de plástico, irmão. Vocês lembram dessa? Ninguém nem lembra. Os meninos de hoje não sabem o que é isso. Vocês estão lembrando dessa nota aí, lembra, né? Era de 10, não era? Transparente, era translúcida. Irmãos, uma vez eu estava vendo essa matéria, isso todo mundo já ouviu isso também, porque eu estava vendo isso na época. Muito tempo, fantástico. Quando começou o surto de nota falsa, quando foram e dentro da equipe que mexe com isso, do treinamento, eles esperavam chegar no lugar e ver o que, irmãos? Nota falsa. E as pessoas sendo treinadas a reconhecer a nota falsa, mas é o contrário, eles estavam se especializando ainda mais em quê? Nas notas verdadeiras. Porque quanto mais eu me deparo com o que é verdadeiro, irmão, na hora que eu bato o olho naquele tênis ali, ele é Nick.
Não é Nike, não. Por quê? Não, eu já tive um, sabe aquele negócio assim? Isso aqui é pluma, é quase puma, esse tênis aqui. Sabe por quê, irmãos? É quando você está com aquilo que é original e verdadeiro na sua mão. Aí Paulo vai trazer isso para nós. Quer saber distinguir o que é falso? Esteja diante do que é verdadeiro todos os dias. É proteção para o seu coração. É proteção, meu irmão. Irmão, está cansado? Se coloque diante de Deus. Está desanimado? Vá para lá de novo. Sabe por quê? É proteção para o seu coração. Quanto mais eu estou diante daquilo que é verdadeiro, o que é falso perde o valor para mim. Irmão, uma vez a gente estava em Ouro Preto, a gente foi lá, visitou umas minas lá, entrou dentro da mina de ouro, que ele tem todo. Aí eu nem lembro o nome da pedra lá não. A Gisele vai saber, Gisele, o nome daquela pedrinha que eles falam que é o falso ouro lá? Irmão, como é que chama o negócio? A G de ouro branco. Tem uma pedra lá, que é o pessoal... Irmão, eu falei assim, não, isso aqui é ouro. Não, isso aqui parece ser. Tudo, para quem não conhece, compra como ouro. E aí tudo vira venda, né, irmão? Aí você compra as coisas, que é aquilo, mas você já sabe que é falso porque o cara te falou. Mas é interessante porque até descobrirem que não eram os que não conheciam, comprava como que era verdadeiro. Irmãos, esteja diante, quando você está diante de uma boa palavra pregada, e você se coloca diante daquilo constantemente, você automaticamente, sem pensar, já começa a rejeitar o que não é uma palavra verdadeira pregada. Quando você está perto de amizades verdadeiras que te levam para perto de Cristo, você automaticamente começa a se sentir incomodado com os ambientes que te afastam de Cristo. Porque estar diante do que é verdadeiro, o que é belo e agrada ao Senhor, protege o meu coração daquilo que me afasta do Senhor. E aí Paulo está falando para mim, não é nenhuma dificuldade expor as mesmas verdades para vocês. É proteção para vocês, é proteção para o meu coração. Irmão, estar aqui na casa do Senhor fortalece a gente demais. Todos os dias você vem, parece que não acontece nada, mas o seu interior é renovado. Sabe como que você percebe isso? Quando você por algum motivo se afasta. E você percebe como que tudo à sua volta ganha mais cor. Aquilo que um dia perdeu valor para você, agora começa a se tornar até assim, não é legal isso, porque você parou-se de deparar com a verdade. E aí Paulo continua aqui, irmãos, por quê? Paulo vai dizer para os irmãos de Filipos que eles tomem cuidado com a falsa circuncisão, tome cuidado com aqueles que se apoiam na própria carne. E quando Paulo está trazendo isso dos falsos obreiros, ele está apontando para o orgulho. Para aqueles que colocavam e começavam a caminhar de uma forma no qual eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Cristo. Eu já sou autossuficiente. E Paulo vai mostrar para nós que isso é um perigo estar diante dessas pessoas. Leia comigo do verso 4 ao 6, por favor. É verdade, Paulo vai dizer, que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo agora, o que ele faz? Ele entra no jogo dos maus obreiros, que se apoiavam nas obras da carne, e nas suas obras diante de Deus e dos homens. Mas irmãos, quando Paulo ele tenta expor isso um pouco, Paulo vai mostrar que era até bom para aqueles irmãos não terem Paulo com esse pensamento, porque Paulo, o seu currículo era impecável.
Porque se eles pensam que podem se orgulhar na carne, eu ainda mais. Mas eu poderia de verdade. Paulo começa, olha só quando Paulo vai listando para nós. Primeira coisa que Paulo vai trazer, circuncidado ao 8º dia. Paulo mostra, eu quando nascido, criança, fui respeitado a lei de Deus, eu fui marcado e incluído na aliança no dia correto. Segundo, Paulo vai dizer para nós que ele não era um prosélito, ele não era um convertido ao judaísmo. Ele era da linhagem de Israel, Jacó e da tribo de Benjamim. Paulo então conhecia a sua genealogia. Paulo fazia parte, irmãos, da tribo, do primeiro rei de Israel. Paulo participava da tribo que, junto à tribo de Judá, manteve-se de pé quando todas as outras abandonaram o Senhor. Paulo vai dizer, eu era hebreu de hebreus. O que a gente pode chamar no nosso tempo hoje? Ele era o puro sangue, ele não tinha, os seus pais não eram mistos. Eram filhos de pais hebreus. E ele vai apertando ainda mais, quanto à lei, eu era fariseu. E hoje, irmão, o termo fariseu, ele ganha um termo pejorativo para nós. Mesmo que muito que fala e chama o outro de fariseu, nem sabe o que é farisaísmo. Mas naquela época, os fariseus eram o grupo de maior respeito do judaísmo. E os fariseus, irmãos, e isso é para agora isso aqui, irmãos, esse detalhe é para que a gente tome cuidado com o nosso coração. Quando a gente vai olhar para a história de Israel, o farisaísmo foi praticamente um avivamento no povo de Israel. Se perdendo, e eles foram levantados pelo Senhor. Mas o problema é que eles se apoiaram e transformaram a religião em um ídolo. Paulo vai dizer então, que eu era fariseu, participava do grupo que era mais fechado e mais rigoroso quanto à lei. E ele vai dizer, eu era tão fiel ao judaísmo, e quando se levantou um grupo que pareceu ameaçar o judaísmo, eu me levantei como um perseguidor. E Paulo termina, o quanto à justiça da lei, irrepreensível. Irmão, entenda o que Paulo está dizendo aqui nessa carta. Aqui o que ele está trazendo não é a lei de Deus. É quando nós vamos ver essa mudança que a religião fez, adequando a lei. Mas mesmo assim, era muito ritual. E aí Paulo está dizendo, não tem ninguém para falar que eu já descumpri qualquer rito da nossa religião. Paulo vai trazer para nós, no que eles se apoiam, eu poderia muito mais. Eles se apoiam na própria carne, mas eu estou mostrando para vocês que esse não é o lugar. E Paulo usa essa exposição como uma ponte para a nota verdadeira agora. Que Paulo não quer apoiar na nota falsa. Que Paulo vai apoiar em ensinar a igreja de Filipe o que é verdadeiro. Paulo vai transicionar de uma forma maravilhosa, porque quando nós ouvimos assim, o que a gente poderia pensar? Ah, mas Paulo está criticando os hebreus, os obreiros, mas olha lá, está preso, os outros estão livres. Naquela época ter recursos era sinal de bênção, eles estão vivendo abastados. Paulo está chamando ele de falso porque não está dando certo para ele, é lógico que ele é amaldiçoado de Deus, ele não tem nada. E aí Paulo mostra, não é por causa disso. É porque existe algo maior. E que para eu ganhar, eu precisei perder. E aí nós lemos o verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Jesus Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero? O meu anseio
é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que todos iriam amar ter, como Paulo um dia carregou como um triunfo, agora ele considera e nos ensina que é preciso perder. O que era ganho, o que era lucro, ele abre mão por causa de Cristo. E aqui, meu irmão, é um entendimento para mim e para você. Não é que o Evangelho é um convite a de uma forma irracional a abrir mão de tudo que tem e possui, mas é de viver uma vida não baseando a glória e o seu status dentro daquilo que possui, mas é caminhar e entender que a maior bênção que nós podemos receber e ter é conhecer a Cristo e ser nele encontrado. E Paulo vai dizer, e para isso eu abri mão, eu perdi tudo. Quando um dia fui encontrado por Cristo, eu perdi e eu não estou apegado àquilo que todos os outros abraçam e não deixam ninguém tocar, porque o que era para mim lucro um dia hoje é perda, sabe por quê? Eu vi algo mais sublime, eu me deparei com algo muito maior, enquanto pessoas estão perdendo e se perdendo por coisas carnais e passageiras, eu abro mão, eu perco mesmo, porque eu quero ganhar aquilo que ninguém vai um dia poder roubar de mim, aquilo que nada se compara, aquilo que nenhuma bênção desse mundo, o que nada de bens desse mundo pode se comparar, que é ser encontrado em Cristo Jesus. E Paulo vai nos ensinar, meu irmão, ele não para aqui por nós. Por que eu quis isso? Por que eu considero tudo como perda? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, diante do qual eu perdi todas as coisas para ter Cristo. Irmãos, e aí nós podemos trazer isso para o nosso coração. Muitas vezes nós estamos tão apegados às coisas, não somente que conquistamos, mas às coisas ao nosso redor, que temos perdido Cristo. E temos olhado para esse mundo com mais brilho e mais anseio do que o próprio Cristo que nos resgatou. E Paulo vai trazer isso para nós. Eu abri mão de todas as coisas, eu abri mão de fama, eu abri mão de ser respeitado. Antes eu era perseguidor, agora na verdade eu sou perseguido. Eu estou preso, mas sabe por quê? Eu considero tudo que um dia poderia me colocar em lugares altos, poderia me colocar em mesas maravilhosas, mas eu considero isso como um lixo, sabe por quê? Eu quero conhecer Cristo Jesus. Eu não quero somente conhecê-lo, eu quero ser encontrado nele. Quando procurar onde está Paulo, aos pés de Cristo Jesus, diante da superioridade de conhecer a Cristo Jesus, e isso é um alerta para mim e para você, porque muitas das vezes nós não queremos abrir mão de nada. Vivemos em um tempo onde a maioria dos cristãos não querem fazer nenhum esforço além. Enquanto nós olhamos na palavra, o Evangelho que nos direciona, todos abriram mão de todas as coisas para ter Cristo Jesus. E hoje qualquer sacrifício, qualquer entrega é fanatismo. Não é necessário mais. Qual é o Evangelho que nós estamos vendo? Qual é o Cristo que nós estamos ansiando? Será que é o Cristo verdadeiro ou é um menor, no qual de fato não é necessário abrir mão dessas coisas? Que não é necessário mais abrir mão do nosso tempo, de colocar ele como primazia dos nossos anseios, dos nossos afetos, sendo que Paulo está nos ensinando, enquanto há homens se orgulhando naquilo que possuem, eu estou dizendo para vocês, eu abri mão de tudo para conhecer a Cristo. E onde nós estamos, meus irmãos? Paulo vai chegar, sabe o que eu fiz com o meu currículo? É lixo.
Porque diante de Cristo tudo perde o valor, perde o significado. Aí uma pergunta para mim, para você nessa noite, meu irmão: o que nós temos segurado nas mãos e que tem feito a gente perder a Jesus? O que nós temos agarrado e que tem tomado o lugar que é devido a Deus? Sabe o que Cristo está fazendo para mim e para você nessa noite? Nos chamando a abandonar, a abrir mão do que tem nos afastado do conhecimento dEle. E aqui o conhecimento que Paulo vai trazer, e a palavra vai trazer para nós, quando ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo. Não é um conhecimento intelectual, frio, racional, não é esse conhecimento que Paulo está dizendo. Paulo vai orar em outras cartas dizendo que eu peço a Deus que Deus possa derramar sobre vocês o espírito de conhecimento, de entendimento, de compreensão. Em alguns momentos Paulo vai falar sobre isso, que ele pega e debate, ele é persuasivo, mas não é isso que Paulo está trazendo agora. O que Paulo está trazendo é um conhecimento, ele é experimental. O que eu quero é ter um relacionamento com Jesus Cristo. É um conhecimento que parte de uma relação. Porque o cristianismo verdadeiro é ser encontrado por Cristo e ter com Ele relacionamento que vai além de um colar de doutrinas no pescoço e ostentar o maior número de conhecimento de dogmas e verdades, sendo que eu de fato não me relaciono com Cristo. Sendo que de fato eu não o conheço e não sou por Ele conhecido. Entenda, meu irmão, todo conhecimento sem relacionamento só vai ser usado para a morte e frieza espiritual. Um convite para mim e para você nessa noite: nós precisamos reorganizar as nossas vidas para voltarmos a ter relacionamento com o Senhor. E aí, irmãos, nós temos que voltar nas mesmas teclas. O quanto Deus tem da sua agenda? Quanto Deus tem do seu tempo? O que nós estamos abrindo mão, irmão? Será que de fato queremos Cristo? Quanto Ele tem de nós? O que nós temos aberto mão, irmão? Qual é o esforço que você está fazendo de fato? Ou tudo é demais? Ou tudo é fanatismo? Toda entrega não é necessária? Qual, irmão? Qual é o nosso nível de anseio por Cristo? Porque Paulo está nos mostrando que ele não quer somente conhecer, mas ele quer ser achado naquele lugar. Não apoiando na sua justiça própria, mas totalmente entregue a Cristo Jesus. Irmão, chegou o tempo da gente avaliar a nossa vida. Está chegando o final do ano, irmão, em nome de Jesus. A maioria reflete sobre a sua vida, mas que de fato seja uma transformação para nós. E que a nossa mudança não seja só promessas vazias de fim de ano. Porque chega dezembro, todo mundo sabe que Deus não foi o dono da nossa agenda, não foi o dono do nosso tempo, que a gente amou mais outras coisas que o próprio Cristo, e a gente começa a fazer um tanto de promessa, irmão, promessa para cá, promessa para lá. A gente tinha até os nossos alvos. Eu parei, sabe por quê? Eu sabia que gerava mais dor em todo mundo, porque a gente chegava no final do ano, nome, eu não fiz, né? Pelo menos você esquece. Mas o Senhor está nos chamando ao alerta nessa noite. Tem coisas que você está segurando e que está te afastando de Jesus. E Ele está te falando mais uma vez: abandona isso. Quer ganhar Cristo, irmão? Tem que perder. Entenda. E olha que loucura, parece um absurdo falar isso na igreja nos dias de hoje. Só que isso está estampado no Evangelho, irmão. Estava conversando com a Joara esses dias lá em casa sobre isso. O Evangelho, nos dias de hoje, está tão deturpado que você só lê o Novo Testamento é uma afronta para a maioria das igrejas na nossa nação. Não precisa abrir mão de mais nada, não. Não tem mais nenhuma perda, nenhuma entrega, nenhuma oferta, nenhum sacrifício.
Irmãos, ou nós entendemos errado, ou o Cristo da Bíblia é o Cristo diferente de hoje, é um Cristo menor. Mas eu confio que a palavra continua a mesma. E ela continua a nos confrontar. A gente precisa reavaliar as nossas vidas. A gente precisa reavaliar o que tem mais do nosso tempo, o que tem mais da nossa atenção. Sabe por quê? Ali está o nosso coração mesmo. Nós precisamos ser achados em Cristo Jesus. Precisamos ser marcados pela justiça que flui de Cristo Jesus. Quando Ele vai dizer, nós não nos apoiamos em uma justiça que procede da lei, mas eu quero ser encontrado na justiça que flui de Cristo Jesus, onde o amor, irmão, jamais será esquecido, será abandonado, porque eu estou entregue a Cristo Jesus. Entenda, para ter Cristo nós vamos ter que perder alguma coisa, meu irmão. Não tem como ter todas as coisas. Entenda, essa é uma verdade do Evangelho. Vai ter que ter entrega. Ele vai dizer, por que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Vai ter coisas que você vai ter que abrir mão. E o problema é que nós não queremos. Mas é porque ainda nós não sabemos qual é a sublimidade de Cristo Jesus. Qual é o anseio por amar a Jesus. Entenda. Meu irmão, nós precisamos aprofundar naquilo que Deus tem para nós. Paulo quer algo. O que Paulo quer no verso 10 aí, meu irmão? O que ele vai dizer, o que eu quero é conhecer. James Smith, eu já falei desse livro aqui muito. Você é aquilo que ama. E eu trouxe uma citação desse livro hoje. Ele diz o seguinte: somos aquilo que amamos. Precisamente, somos o que queremos. Nossas vontades, nossos anseios, nossos desejos estão no cerne de nossa identidade, a fonte de onde fluem nossas ações e comportamentos. O nosso querer reverbera o que há em nosso coração, o epicentro da pessoa humana. Aí eu pergunto novamente para mim e para você: o que você quer? Sabe por quê, irmãos? O seu anseio diz sobre quem você é. Você é aquilo que deseja. Você é aquilo que ama. O que o teu coração tem te levado a buscar? Para onde o seu coração tem te apontado? Irmão, se Jesus de fato aparecesse diante de você hoje e perguntasse para você o que você quer, qual a resposta fluiria do teu coração? Será que você seria totalmente inundado pela visão do Cristo à sua frente? Ou você se agarraria à oportunidade de ter a bênção que você tanto sonhou sendo entregue diante das suas mãos, diante de Cristo? E aí começamos a perceber que nós não queremos Cristo, mas as bênçãos que podem fluir dele. Nós não queremos ser encontrados nele, mas nós queremos só ter o que as mãos dele podem nos dar. Entenda, meu irmão, nós precisamos sondar o nosso coração para que dentro, no centro do nosso ser, o nosso maior anseio seja encontrar Cristo Jesus e ser por Ele totalmente transformado. Eu queria nessa noite terminar com essa pergunta para o meu e para o seu coração: o que você deseja? Se Cristo colocasse diante de nós nessa noite e nos perguntasse: o que você quer? Para onde o nosso coração nos levaria? Coloque de pé no seu lugar, por favor.